E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer aqui uma tier list mais uma vez, ranqueando todos os episódios de Ordem Paranormal, parte 1. Hoje a tier list em questão, ela vai ter que ser um pouquinho diferente dos outros vídeos, tá gente? Vai demandar um pouquinho mais de tempo para me fazer essa tier list, então hoje eu vou só analisar 3 episódios, ok? Depois eu vou analisar uma parte de Segredo na Floresta, metade de Segredo na Floresta, depois metade de Segredo na Floresta de novo, depois metade de Desconjuração, depois a Calamidade. E quando eu terminar a ordem eu faço. Então vai render alguns vídeos aí pra vocês, ok? Isso porque, antes de eu falar sobre cada um desses episódios, eu vou assistir o episódio. Lógico, acelerado e sem prestar tantas atenções quanto eu fiz com outros episódios, apenas para ter uma base maior para comentar para vocês, eu não sei, porque eu não quero só falar, esse episódio é tal coisa, porque eu não lembro de quase nada dele e eu acho que ele é isso aqui. Então eu quero fazer algo mais detalhado para vocês. Então eu vou assistir aqui os 3 primeiros episódios e volto aqui com vocês já já. Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa primeira stream oficial de RPG, a Ordem Paranormal. Não é fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontrados em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Mas e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começar a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal? Forjando assombrações falsas, inventando conspirações absurdas, espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se torne cada vez mais comum. E se alimentando desse medo, as criaturas que antes eram só histórias começam a se tornar verdade. Monstros bizarros que precisam ser destruídos antes que se tornem fato na nossa realidade, como se fossem supermercados ou leões. Por causa disso, uma organização secreta mundial foi criada, a Ordo Veritatis. Vivendo vidas duplas, os agentes da Ordo Veritatis espalhados pelo mundo todo secretamente investigam e impedem o paranormal de ser formado, lutando contra aqueles que só desejam mergulhar o mundo em caos. Eu ia assistir os 3 todos juntos para poder ir. Não parece que passou muito tempo, porque eu fui indo para os momentos chaves, vendo acelerado. Chaves? Indo de forma mais acelerada, assistir a sessão. Mas eu achei ela muito boa. Eu ia assistir as 3, mas eu assisti a primeira. A sessão é muito boa. Eu pontuei algumas coisas para falar para vocês. O que acontece? Primeiramente, tem aquela introdução no café que todo mundo conhece. Nós vemos o corpo na escola, aquele corpo que começa a se tremer e se levantar. Aquele primeiro zumbi de sangue que a gente visualiza, digamos dessa forma. Você consegue perceber que, a princípio, as feridas pareciam só algo que esmagou os olhos dele, mas, olhando de perto, você consegue analisar que os olhos, na verdade, não são só uma ferida, mas várias e várias feridinhas muito finas ao redor do olho inteiro. E essas feridas também estão nos arredores da boca. O Thiago, ele flertando ali com a mãe de um dos alunos, que tem a ver com todo o que aconteceu no local. Então já tem essa outra ocasião ocorrendo. Nós temos também o Alex sendo interrogado pela primeira vez, eles entrando pela porta, falando com ele e tal, mostrando o quão o Alex era meio, não faz isso comigo e tal. Nós vemos também, eles depois voltam pra escola, depois dessa hora agora, com as plantas da escola e tal, encontram a fucking Degolificada, um dos melhores criaturas que a gente já viu, até porque foi uma das primeiras criaturas fortes que a gente chegou a visualizar. É um corpo retorcido no ar com a coluna invertida. Ok. Ela tem uma saia vermelha, um tênis vermelho e um longo cabelo preto descendo na frente do rosto. Ela tem o uniforme da escola que vocês já viram, mas completamente destruído. Vocês tentam olhar para aquela criatura, mas o cérebro de vocês não consegue nem processar exatamente o que é aquilo que vocês estão olhando. Parece que é algo meio transparente, mas você não tem certeza se é de fato transparente ou o seu cérebro está tentando colocar o que ele acha que devia estar ali no lugar. A pele dessa criatura, que parece ter uma forma um pouco humanoide, mas completamente torta, ela fica mudando, como se não tivesse nem líquido, nem estado, nem gasoso, nem sólido. Ela fica em completa mudança o tempo todo. Em volta dela, vocês veem quase que
rostos saindo da neve e voltando, como se ela tivesse cercada por dezenas de almas torturadas. Todo mundo dá um teste de sanidade agora, por favor. Ótimo. Essa é a pior coisa que vocês já viram na vida inteira de vocês. A gente viu o Gonzales, que foi uma pessoa que ajudou eles ali no começo e foi morto pela Dequalificada. Serve até como um resumo esse vídeo também, pra quem quiser ver. Eles depois saem e o Daniel, por ser alguém que tem mais conexão paranormal, isso eu achei interessante. Eu diria que o Daniel, mais perto do ocultista, ali é o primeiro semi-ocultista que a gente vê. O Daniel teria sido muito foda se tivesse ficado vivo. E ele descobre como matar a Degolificada. Ele não descobre tudo, ele sabe que eles precisam ir lá matar ela no subsolo, onde ela foi invocada, pelo caminho da biblioteca. E tal, eles fazem uma ligação pro Veríssimo, que é muito interessante, que antigamente eles tratavam mais como um tipo de empresa. Nós também temos o Alex trocando pra Ricardo, né, que tem um momento que ele, não, eu sou Ricardo, não sei o que lá, por causa de todo o problema mental que ele tá sofrendo. Eu não lembro necessariamente qual é a explicação dele de vez em quando virar o Ricardo, eu não lembrava nem dessa existência, dessa questão. O Daniel dá um tiro nele nessa questão e ele volta a ser o Alex e tal. E começa a treta entre os jogadores, briga, Daniel deu tiro nele, a Liz tenta impedir, a Liz vai, pega, entra no carro, bora Alex, Daniel vai junto, Thiago fica revoltado e fala, não, vou embora, e ele começa a ir sozinho. Tem a questão que eu achei ótimo, quando eles ligam para um Uber, né, ele entra lá no Uber e ele começa a fumar um cigarro, e o cara fala assim, você precisa tanto de um cigarro, não pode fumar aqui. Ele fala, preciso, ele vai falar, tá bom, você pode. Eu pego o cigarro e falo, posso fumar no seu carro? Senhor, você não pode fumar um cigarro aqui. Ele tá dirigindo, vocês estão andando em movimento já. Me deixa aqui então. Você precisa tanto assim de um cigarro? Sim. Então pode acender. Eu achei essa sessão foi incrível. A primeira sessão de todas de Ordem Paranormal é muito boa. E pra quem hoje em dia, por exemplo, olha muito o RPG do Selbit e fica, mano, eu queria ter um RPG assim e tal, não sei o que. Cara, vê a primeira sessão, vê de novo a primeira sessão, o quão você, possivelmente, como sendo um narrador novato ali e tal, você que narra há pouco tempo, você vai ver que lembra muito as suas sessões e é tão divertida quanto. Eu diria que esse primeiro episódio de Desconjuração, assistindo hoje em dia de Ordem Paranormal Clássico, ele é melhor do que vários episódios de O Segredo na Ilha. E o único problema que eu vejo maior nesse episódio é que ele tem quase 6 horas, né? Falta tipo um minutinho, alguns segundinhos ali pra dar 6 horas, o que é um bagulho pesado ali. Recomendo, se você for assistir, assiste em 2x. Quando começa a chegar numa parte boa ali, você diminui a velocidade, pula algumas coisas sem problemas, você que já conhece o RPG. Mas eu gostei muito do episódio, ele tem bons momentos. Eu acho que o que levou mais tempo foi a questão ali de conversando com a mãe de um dos alunos da escola, que levou mais tempo ali de tudo, ok? Mas eu gosto como era uma coisa mais normal, né? Eu acho que eles parecem mais humanos vivendo uma aventura paranormal do que as pessoas de O Segredo na Ilha, porque a galera do Segredo na Ilha tem jogadores que já conhecem o sistema, já conhecem o que fazer. Então muda muito, e a lore, não existia lore ainda construída, não existia Kian, não existia nada disso, e eu acho muito interessante. Então vou pegar aqui para realmente ranquear esse episódio. Vamos lá. Eu acho que ele... Vamos lá. Ele não é nem lembra de nada, ele não é não gostei, mais para menos que para mais, acho que não. Eu acho que ele fica entre mediano e maravilhoso. Eu vou deixar ele em maravilhoso, conforme a gente for analisando outros episódios, ele cai. Agora eu vou pro segundo episódio. Você vê dois rostos familiares. Você vê um homem grisalho com uma jaqueta preta, uma barba rala, e atrás, que você reconhece como o cara que entregou a missão na van da Ordem, e atrás dele tem um cara com um cigarro na boca e um colete vermelho. É o Thiago. Vamos lá, eu já assisti o segundo episódio e tem um pequeno probleminha. Pra quem não sabe, Ordem Paranormal, a clássico, ele tá dividido em 3 partes, mas na verdade só foram 2. É a primeira sessão e a segunda sessão, que quando veio pro canal ali do Selbit Lives, ele decidiu dividir em 2 partes, uma antes do intervalo e outra depois. Então, eu vou só categorizar o que eu tô achando com essa primeira parte e depois eu modifico o ranking para quando tiver a segunda parte. Bom, eu vou só jogar aqui mediano enquanto eu falo algumas coisas. Primeira coisa é que os pontos importantes da sessão.
A primeira é a parte que eu não gosto, é eles prendendo o Alex numa gaiola de cachorro, ele se mijando, ele fazendo... eu acho uma coisa muito chata ali, que muitos players meus já fizeram coisas semelhantes. Teve um player que uma vez ele ficou preso numa grade, ele falou, eu vou morder minha própria língua, porque eu já vi que se eu morder minha própria língua, eu posso me suicidar dessa forma, eu não quero ficar preso e tal. Então, isso acontece, players se revoltarem com certa situação e ficarem malucos, no caso do Alex. Ele tentou fazer uma coisa mais humana, mas eu não gosto, tipo assim, real, fora um personagem, eu não gosto de todos os outros personagens Ele Joga. Ele é muito bom teorizando ali por fora do RPG, eu gosto dele, mas assim, como personagem, eu só gosto do personagem do Segredo na Floresta. Todos os outros do Ele Joga eu acho horríveis. Então, você pode ser um pouco disso que me afasta do personagem de Alex. Eu não gosto muito dessa questão inicial. Eu sei que eu gosto dele ser o personagem mais humano que a gente tem durante todo o RPG. Um cara que tá bugado mentalmente, que tem muito problema, que não sabe o que aconteceu, que pode ser o culpado de tudo, mas ao mesmo tempo pode não ser. A Liz, ela louca, revoltada, trancando ele nessa gaiola, falando que vai bater nele, qualquer coisa do tipo. Também acho meio chato. Mas esse é o episódio, essa parte, né, do episódio de umas 3 horas e meia. Eu gosto porque eles teorizam muita coisa. Eles teorizam que as crianças tentaram destruir a escola para nada disso acontecer de novo. Até que chega o Veríssimo com o Thiago Fritz. Eles conversam ali um pouquinho. O Thiago fala, pô, que dá pra libertar o Alex, vai depender deles. Eles decidem meio, não, vamos tentar confiar no Alex, caso qualquer coisa a gente enfia uma bala na cabeça. Eu gosto dessa situação onde a Ordem, ela é uma galera que tenta ajudar, mas é um ajudar a qualquer custo. É tipo assim, cara, se for pra me meter a bala na cabeça de um cara que pode falar isso pra polícia e dar uma merda maior, eu vou meter a bala na cabeça desse cara. Eu gosto como eles funcionam mais como uns agentes, digamos assim, meio que secretos na sociedade, né? Eu acho que a própria introdução fala disso, tipo, pessoas normais do dia a dia que decidiram lutar contra a criatura e não pessoas que vão se moldando, que vão ficando fortes por causa das criaturas, que vão se conectando com o outro lado. Eu gosto de como o ocultismo é tratado nessa primeira temporada. Então eu gostei também dessas questões, deles serem bem agentes secretos mesmo e não agentes de elite, como é mais em Desconjuração, por exemplo. É legal eles também vendo a carta do Gonzalez, é um personagem que já dá uma impactada, toda a questão deles lerem e verem que ele ia começar uma carta pra mulher dele, mas ele nunca chegou a terminar, pois ele morreu. E aí eles vão até o Matheus, a casa do Matheus, começam a interrogá-lo. É uma cena um pouquinho que às vezes você fica, mano, eles são uns adultos, a Liz tá tentando flertar, se eu não me engano com ele, ela tenta flertar. Vai pra um papo meio estranho, mas ao mesmo tempo é legal que mais pra frente do RPG a gente descobre que, pô, o Matheus parece, se eu não me engano, que ele tem uma significância. Um pouquinho mais pra frente do RPG eles chegam a citar em outra temporada o Matheus e a família dele, mas que, se eu não me engano, eles começam a trabalhar pra Ordem. Mas assim, foi bem interessante a interrogação, como eles fizeram as associações, descobri que a Agatha era acusada pelo Gabriel de ter matado a namorada dele, que, se eu não me engano, se chamava, deixa eu ver aqui, a Lina. Só que a Lina era a única amiga da Agatha, então pode ser que não tenha sido ela. Só que aí o Gabriel leva a Agatha até esse local, e aí ele mata a Agatha lá. Vem a criatura e mata o Gustavo, e foge o Gabriel junto com o Matheus. E nesse momento a gente não sabia nada do plot principal do RPG. E eles decidem queimar a escola, né? Queimar a criatura, queimar tudo, para que isso não se repita. Então tem toda essa parte da sessão, toda essa conversa deles. Eu acho muito interessante como eles vão fazendo as associações. E aí eles vão até a escola novamente e encontram o Zumbi Gonzalez. Lutam contra ele. Enfia de novo e trau! Tem agora 2 garras enfiadaças no seu peito, assim. E ele tá tentando te abrir. Você vê aquela criatura com a língua agora saindo, uma língua bem grande, meio que parecido com a do Venom, sabe? Fazendo sons em cima de você. São vocês agora, com a arma e a faca na mão. Eu quero atirar. Pode atirar. Assim, Você quer gastar um ponto de atirar? Tá. E mais a rolada. 3. São 4 no total. 4, você acerta. Yes! Pode dar o dano agora. E o bicho... E como é a queima-roupa, você tem mais 2. Eu rolo o dano agora. O dano Isso. 6!
6 mais 2. Ou 4 mais 2. Tipo, você tirou 6 no dado? Tirei 6 no dado. Tá. Quando você vê que a criatura enfia as mãos e começa a tentar rasgar o peito do Thiago, você nervoso, você bota a arma na cabeça dele e plou! Você dá um tiro e explode a cabeça dele pra todos os lados, pedaços de cérebro e carne vermelha, e a criatura só cai morta em cima do Thiago, sem cabeça. É um embate interessante, né? Que é aquela questão mais de a criatura meio que sendo bestial, assim, pulando em cima deles, pra tentar comer eles. Pá, tiro na cabeça, explode, já era, pronto, acabou. Eu curto muito como foi essa sessão. E depois eles saem ali e termina essa primeira parte da sessão, né? Eles tinham um pause. Eu gosto muito dessa sessão e gosto do começo, mas não gosto do começo dela. Eu acho que por enquanto, só pelo que eu vi, eu acho que dá pra deixar ele como maravilhoso, melhor do que o primeiro EP. Acho que melhor do que o primeiro EP. Aconteceu coisas mais rapidamente, as investigações foram feitas de uma forma mais legal. Eu acho que a primeira pedaço do segundo episódio foi melhor, mas ao mesmo tempo tem aquelas questões do Alex que eu odeio. Mas é isso, por enquanto tá aqui. Agora eu vou para a segunda parte do episódio 2, pra gente poder terminar aí a análise da primeira temporada de Ordem e fazer essa tier list. Aproveita e se inscreve no canal. Se você não é inscrito, dá um like no vídeo, que eu sei que ele tá te entretendo até agora, e ativa o sininho para não perder mais vídeos. Outra coisa que você poderia fazer é assistir meus outros vídeos, pro YouTube também não achar, bom, se ele não assiste outros vídeos desse canal, eu vou parar de mostrar esse canal para outras pessoas, vou parar de mostrar esse canal para quem assistiu um vídeo só. Então assiste os outros só para dar aquela forcinha, tá? Então é isso. Vamos para o terceiro episódio. Você mira no ombro dele, você atira, mas você errou um pouquinho pra direita e o seu tiro acerta no meio do olho dele. Ele cai reto pra trás. E ele cai Voltei e eu terminei a segunda parte e, cara, esse RPG é bem melhor do que eu pensava. Eu recomendo a todos que nunca viram o Desconjuração Clássico, dá uma olhada e fala nesse vídeo o que você acha com essa perspectiva atual. Você aí que, tipo, por exemplo, nunca assistiu, mas assistiu outras temporadas, ou assistiu, mas há muito tempo atrás. Eu vi esse RPG com uma nova perspectiva. Eu gostei bem mais do que eu achei. Essa já é a terceira vez que eu assisto, porque eu assisti a segunda vez pra fazer uma análise uma vez. E assim, vamos lá. Falando sobre os pontos mais importantes. Primeiro, eles vão atrás de encontrar o Gabriel. E o que acontece é o seguinte, eles chegam na casa, começam a ver se encontram o Gabriel, eles têm quase toda certeza que ele tá nessa casa, até que chegam os professores e eles tentam matar eles, mas eles conseguem derrotar os professores, que falam algumas coisas, mas nada tão relevante que eu preciso colocar aqui. Eles acabam com ele, o Thiago também desmaia um velho, que aparece ali, o que tá acontecendo? Ele desmaia o velho, leva o velho até o apartamento dele, e aí meio que fica com essa situação, porque eles encontram o Gabriel. O Gabriel, ele tava ali, ele tenta fugir, eles seguram ele, começam a interrogar, dão um tiro no pé dele, que como eu disse, eu não gosto muito dessa parte, mas eles estavam aprendendo ainda como jogar o RPG, mas eu acho interessante do mesmo jeito como eles fazem. Eles perguntam algumas coisas pro Gabriel e ele responde de algumas formas esquisitas. Ele parece alguém antissocial, alguém frio, alguém doentio. E eles falam, você não tá preocupado com tua mãe, quer dizer, tua mãe tá preocupada com você, e ele começa a rir. Ele fala que a Agatha mereceu e que ele fez, quando ele entrou naquele bunker, ele percebeu que se odiava e percebeu que odiava a Agatha e por isso acabou com ela. E é isso, eles têm esses assuntos, esse papo meio esquisito. Ele fala que vai contar tudo. Eles encontram um livro de ocultismo que eu gostava antes, quando chamava de Exoterroristas. Eu achava muito legal. Mas eles encontram esse livro que tem um ritual interessante. Eu gosto dessa questão de ter uma explicação ali dos rituais, a coisa que a gente se perdeu. Pelo menos hoje em dia a gente não vê muito mais disso acontecendo, porque a galera já sabe o suficiente da maioria dessas questões sobre rituais, essas coisas, desenhando, ilustrando certos tipos de poderes que você pode realizar e tal. Mas eles levam o Gabriel até o Senhor Veríssimo. O Senhor Veríssimo solta o Gabriel, dá os equipamentos, que eu acho muito foda essa
sessão deles pegando os equipamentos, as roupas, ficando todo armado e indo até o combate final, que pode acontecer, de qualquer coisa pode acontecer. E eu adoro quando eles começam a andar pelo bunker. Eu acho que é uma das cenas mais gore que a gente tem em todo o RPG, na questão de pessoas amarradas, objetos de tortura, zumbis de sangue, um tipo de zumbi de sangue que é duas pessoas costuradas, mas que virou um tipo de gosma estranha. A Lina amarrada pelos braços enquanto se torna um zumbi. Ela não foi morta e se tornou um zumbi de sangue. Eles fizeram um tipo de ritual ali com símbolos e marcas para que ela pouco a pouco se tornasse um zumbi de sangue, uma coisa doentia. Tem o que parece ser uma menina no meio da névoa, mas quando você presta um pouco mais de atenção, você vê que é a Lina, com a roupa ainda dela de escola, fazendo... E a boca dela rasgada, e ela tá com as veias sendo preenchidas assim. Ela tá no processo de se tornar um zumbi de sangue, mas ela ainda tem uma forma meio E humana. por último a gente encontra o diretor que se suicidou após não conseguir realizar progressos em todas essas questões que eles estavam fazendo. O Alex também descobre o teu passado, e eu gosto muito do como é o passado do Alex. Ele meio que tipo, o diretor falou que precisava reprovar umas alunas ali por causa de umas aulas extracurriculares, não sei o que, e depois ele descobre que ele foi utilizado para prender a menina, para capturar ela, e ele meio que fala, agora a gente vai mudar o mundo, o Alex não quer, e eles apagam a mente do Alex. Eu não lembro, eu acho que eu não prestei atenção nessa parte, como eu disse, eu tô assistindo mais acelerado, pulava algumas coisas, eu ainda não entendi o porquê ele vira o Ricardo, né? Eu acho que foi alguma questão dessa questão do ritual de fazer ele esquecer, acabou mexendo um pouco mais na mente dele do que deveria. E só pra falar, essa criatura que a gente vê, duas pessoas fundidas, aparece um pouco mais pra frente. Quem lembrar do nome dessa criatura, que é dois bichos fundidos em um só, depois falem aí qual é o nome. Eu sei que ela aparece depois, eu tenho quase certeza que ela aparece em outro momento do RPG mais pra frente, né? Ou em Segredo na Floresta, ou no próprio Desconjuração. E aí o que acontece é a luta final contra a Decodificada, que ela se modificou, ela tá mais forte, ela rasga a fita na boca e abre e abre uma boca grande, cheia de dentes, e ela grita ensurdecedoramente, que estoura do tímpano do Thiago. Eu gosto como eles eram, tipo, eles são humanos normais lutando contra uma coisa totalmente inumana, que dá dano de sanidade, que dá dano físico nele, que, cara, explodiu o tímpano dele, foi uma coisa muito louca. É tipo o braço do Arthur, é aquela questão de, pô, não é só uma batida aleatória, um soco, um corte que você vai só se curar depois, não, é uma coisa que vai continuar pelo resto da sua vida no RPG. É as chamadas desvantagens em certos RPGs, como tem tipo Lendas e Anéis, que você pode ter alguma desvantagem de ficar caolho, por exemplo, essas coisas. Quando ela se vira, vocês veem que dentre aqueles cabelos que estão meio que flutuando, ela ainda tem aquela grande, uma fita, só que agora tá bem maior e esticada na boca. E quando ela vê vocês, aquela fita começa a se rasgar lentamente e vocês começam a ouvir um som que quanto mais a fita se rasga, mais alto ele fica e começam... E ele começa a ficar sem... Vocês não tem nem como escrever, um som agoniante. E ele ecoa pelo bunker. E vocês veem essa criatura rasgando completamente essa fita. E a boca enorme abre e vocês ouvem um grito ensurdecedor. E a luta, ela é bem melhor do que eu achava. Eu gosto do Daniel indo lá, correndo com a sua shotgun e atirando. Boa sorte. E me aproximo do bicho com a intenção de distrair ele. Você vai correndo pra cima dele, então? Aponta a escopeta e atiro. Depois vem o Thiago e dá uns cortes na criatura, enquanto o Alex e a Liz ficam com a parte mais de entender o que fazer pra acabar com a criatura. O Selbit, ele dá muita diquinha pros jogadores, porque senão eles realmente não iam conseguir. E vai com toda essa questão da luta e o combate, e eles jogam os galões pro lado errado, eles ficam pensando em atingir a criatura. Seria interessante também eles tentarem explodir a criatura com fogo, mas aí eles tacam fogo no corpo e a Alice fala Agatha, 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 e era o nome errado. E aí o Selbit dá a diquinha, né, que pô, vocês têm que falar o nome real da pessoa que tá dentro do corpo. Aí mano, é Gabriel. E aí a gente descobre o porquê que ela riu, o porquê quando falou da mãe, o porquê ela falou que acabou com aquilo que mais odiava. Era a Agatha que fez uma troca de corpo e depois matou o Gabriel no corpo
da Agatha. Isso é muito interessante, toda essa questão. Se vocês assistirem, vocês vão entender mais o porquê que ela fez isso e tal, o porquê, essa questão dela ser amiga da Lina e tal. E a luta foi bem interessante mesmo, vendo nessa nova perspectiva. Coisas que eu não gosto, tipo o Alex falando que vai ficar pelado porque caiu gasolina nele, eles errando o galão, ok, de boa, eles não tinham entendido realmente como fazer, e faz parte de um RPG. Esse sim eu diria que é o RPG mais que você mais vê os jogadores, não dos RPGs do Cellbit, fazendo coisas de jogadores normais, cara. Eles são livres para fazer coisas diferentes, eles cometem vários erros no caminho, mas o Daniel ele é pego e morto pela criatura, destruído no meio, e o Thiago acaba também ficando muito machucado. O Alex, vendo toda a situação, depois que eles finalmente conseguem falar Gabriel e queimarem a criatura, ele se suicida por tudo que ele viu, que o assustou demais. Essa sessão ela tem por volta de 7 horas e meia, mais ou menos ali, se você juntar as duas partes como um episódio só. Ok? Então é bem longo, mas você não é obrigado a assistir tudo de uma vez, já tá tudo no YouTube, você assiste uma parte, depois assiste a outra, para no meio, qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que eu me surpreendi bem mais com essa primeira temporada do que eu já haveria me surpreendido. E, por mais que seja esquisito, eu realmente vou colocar o episódio como melhor dos melhores. Por quê? Por mais que tenha tido pontos baixos, principalmente ligados ao Alex, ele me entreteu de uma forma fenomenal. Ele me fez me conectar com o RPG de uma forma bem legal. E eu adorei o RPG em todos os quesitos dessa sessão. Se você fizer ali uma média de tudo que ocorreu, eu gostei mais dele do que odiei. Então sim, vai assim ficar a minha lista. Pode ser que mais pra frente, quando eu ver outros episódios, quando a gente fazer o vídeo do Segredo na Floresta, depois de Desconjuração, depois de Calamidade, esses episódios caiam aqui na lista e acabem descendo ali para tipo mediano e maravilhoso os episódios aí, ou mais para menos que para mais e mediano. Não sei, vai mudar, pode mudar muito, mas eu acho que por enquanto aqui tá bom. Então é isso, nosso vídeo aqui sobre a tier list de 2 episódios apenas, mas que foi bem longo porque também serve de resumo. Foi bem interessante, legal, gostei do vídeo. Se você gostou também, deixa aquele like, se inscreve no canal. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. Esperem pelo próximo vídeo. Agora a gente vai ter a primeira parte de Segredo da Floresta. E fui.